Bem-vindo ao canal Escatológico. Tenho duas alegrias hoje. A primeira é em saber que o canal Ciência de Verdade retornou. Então é um canal excelente, né? Eu fiquei muito chateado, assim, a gente fica triste, né? Que ele tinha anunciado, o professor Afonso, ele tinha anunciado que ia colocar um ponto final no seu canal, tirar tudo do ar, né? Mas eu fui mais rápido e eu gravei tudo aqui, ó. Eu baixei todos os vídeos e gravei aqui, né? Então os 250 vídeos da primeira fase, é isso aqui, né? Da primeira fase estão aqui, gravados no pendrive. Agora, né, desejo aí ao professor Afonso, né, muito sucesso com seu canal e agradeço a lembrança, viu, Afonso, por ter lembrado aí, né, do meu canal aí, ter falado, ter agradecido. E então eu agradeço também, né, a menção honrosa, né? E nós sabemos que o YouTube é uma ferramenta maravilhosa, né, para nós podermos propagar a verdade, né? E nesses tempos difíceis que vivemos, discutirmos e levarmos ideias úteis, né, para as pessoas, fazermos elas pensarem, né? Então, também é uma ferramenta maravilhosa para a propagação do Evangelho. Então, nosso canal aqui tem esse objetivo, né? O canal escatológico, de chamar a atenção das pessoas para que elas acordem, porque sabemos que a vinda do Senhor está próxima. E então nós somos instrumentos. Então, parabéns aí, né, ao canal Ciência de Verdade, e que seja muito mais profícuo nesta fase agora, nesta retomada, né, e que esteja engatando já uma 8ª marcha, né, e voltando com toda a força. Deus te abençoe, meu irmão. Bom, a segunda alegria, a primeira foi essa, é que eu quero apresentar a vocês esta Bíblia aqui. É a Bíblia de Estudo LTT. Bíblia Literal do Texto Tradicional, que é o texto recebido, o texto receptus. Então é um trabalho muito bom, né, feito aí pelo Hélio de Menezes Silva. Né? Tem aqui, este é o Novo Testamento, e este aqui é o Velho Testamento. Isso aqui está embaladinho no plástico ainda. Então, essa aqui é a edição de 2017. Podem ver aí. Muito bom para o estudo da Palavra de Deus, né? Porque ele é adepto do texto recebido, o textos receptus. E ele vai, né? Aqui tem uma introdução, ele explica aí, ó, como ele fez a tradução dos verbos gregos, os modos, etc. E essa Bíblia aqui vai ajudar muito nos nossos estudos, né, que estamos fazendo aí, comparando o texto tradicional com o texto crítico. E então, vamos dar continuidade aí à nossa série, né?
Vamos dar continuidade. Eu fui ali pegar um café e esqueci de colocar aqui o microfone. Então, essa Bíblia vai nos ajudar nesse nosso estudo. Então, vimos no vídeo anterior algumas omissões, comparando as Bíblias que são fulcradas ou baseadas no texto crítico com a Bíblia King James e Almeida Corrigida Fiel, que é as que nós temos em português, que tem base no texto tradicional. Então, a última coisa que vimos foi que existe um erro que foi colocado na Bíblia em Marcos 1, versículo 2. No vídeo anterior eu falei Marcos 1, capítulo 2, né? Mas é Marcos 1, versículo 2. Capítulo 1 do Evangelho de Marcos, no versículo 2, que nesta passagem o texto crítico torna o profeta Isaías autor do livro de Malaquias. É como se fosse um erro intencionalmente colocado no texto bíblico. Né? E de certo é, né? Porque aí o sujeito que está lá pesquisando a palavra de Deus, né? Ele está aí, né, fazendo um estudo criterioso para, às vezes, abraçar a fé no Senhor Jesus, né? Aí depara com um erro proposital. Ele começa então a duvidar, será que Deus preservou mesmo a sua palavra, como os crentes afirmam aí? Então vimos isso aí, e em muitos lugares no Novo Testamento, o nome de Jesus é omitido do texto crítico 70 vezes. Então, 70 vezes, são 70 vezes que o nome Jesus é omitido. E 29 vezes o seu título, Cristo, o Messias, o ungido, né? Então, 29 vezes a palavra, né, o título Cristo, é omitido. E ainda mais um problema existe com esse moderno texto crítico. Os dois principais manuscritos nos quais este texto se baseia, que é o Códice Sinaítico e o Vaticano, eles diferem entre si mais de 3.000 vezes. Isso apenas nos evangelhos. Então aqui, ó, esse aqui é um texto crítico, né? Esse aqui é o mais antigo que eu tenho. Esse aqui foi comprado, vejam só, em 12 de agosto de 1981. Gente, é antigo. É a terceira edição, esse aqui. Aquele que eu mostrei para vocês ontem, a edição bem mais nova. É comprada aí no ano passado. Então estão sempre lançando aí edições, como eu disse, e evoluindo o texto crítico. E esse é o Koiné. Esse aqui é só o Novo Testamento. Então tá aí o texto. Novo Testamento. Esse aqui é o famoso texto recebido. Vocês podem ver que tem apenas o texto grego, né? Enquanto esse aqui, vejam só, ele traz aqui todo o aparato dos manuscritos que foram utilizados para a sua fabricação. Então tem aqui. Tem uma introdução, aí o prefácio,
aparatos, né? O aparato textual. Tem aqui, ó, manuscrito, tá aqui, ó, o Aleph. Esse Aleph aqui, ó, é o código sinaítico, né? Aí temos aí o código alexandrino, o Vaticano é B, né? Tá tudo aí. Então, para quem é um curioso, né? É bom também para quem é um acadêmico e gosta dessas questões, né? É bem interessante, né? Aí dá um nó na cabeça do cara aí. Né? Então, mas aí, certamente, essa aproximação do texto, né, realizada aí por Hélio de Menezes, ou melhor, a abordagem, né, essa abordagem dele aqui, é certamente a melhor que você vai encontrar. Porque explica aí todas essas diferenças, né, de uma forma bem escorreita, né? A pessoa pode entender. E aqui, vamos lá. Vamos aqui. Tem uma nota de rodapé dele muito boa aqui, ó. Mateus 4:6. Então eu vou ler aqui. Aqui ele traduz ao pé da letra, viu? É uma tradução, né, literal do texto tradicional. Então eu vou ler aqui como está traduzido. Mateus, capítulo 4, verso 6. E lhe diz: se tu és o Filho de Deus, lança-te abaixo, porque tem sido escrito que aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, e sobre mãos eles te susterão, para que nunca choques contra a pedra o teu pé. Agora, aí ele coloca as palavras de ligação, não é? Você pode utilizar na leitura, para a leitura ficar mais inteligível em português, que é assim que é feita a tradução, né, das nossas Bíblias. Ele diz: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque tem sido escrito que aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, e sobre as mãos deles te susterão, para que nunca choques contra pedra alguma o teu pé. Então a nota de rodapé dele fala assim: o diabo também diz, tem sido escrito. Isso é muito interessante. Tenhamos extrema atenção. O diabo e as seitas usam Bíblias, mas em pelo menos algumas das vezes, e isto é mortífero, a usam somente em textos selecionados ou em traduções distorcidas para seus propósitos, ou torcendo-as, ou com errados propósitos e contextos e frutos. O antídoto é sempre, incansavelmente, checarmos tudo isto e fazermos o exato oposto. Sempre lermos e crermos e obedecermos toda a Bíblia. A Bíblia é traduzida literal e formalmente a partir do texto tradicional, interpretando-a literalmente dentro de seu contexto e dispensação, com propósitos retos e produzindo frutos santos. Então vejam só, quando Jesus foi tentado pelo diabo, o demônio usou a Bíblia para tentar o próprio Deus, não é? Então vejam só,
Os caras que produziram aí o texto crítico, né, que gerou tanta heresia por aí, né, eles deram vazão, né, a que seitas e tanto tipo de heresia florescesse, né? Eles deram vazão a isso aí, utilizando a própria Bíblia, assim como Satã fez, né, para tentar a Cristo. Então, esse debate, texto crítico versus texto recebido, isso é muito importante, né? E estamos provando aqui que o texto crítico ele é pernicioso para a fé, né? Não estou dizendo aí que você pode pegar uma Bíblia, vamos lá, eu peguei uma Bíblia aí da linguagem de hoje, e Deus falou comigo, eu me converti. Não, claro, meu amigo, Deus pode fazer isso sim. Eu sei da história de uma mulher, eu já contei, eu acho que a história dela aqui, no canal, que ela se converteu, né, numa sessão espírita, porque a pessoa pegou a Bíblia, um texto bíblico, não se sabe onde, se foi na Bíblia ou em algum livro espírita, mas leu, né, João 14,6. E leu João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ela, naquele momento, ela se converteu, né? Então, eu estou falando a respeito, né, este foi um caso, mas eu estou falando a respeito do perigo do texto crítico. Deus pode usar qualquer Bíblia, pode usar um versículo. Teve gente que já se converteu a Cristo pegando parte de um Novo Testamento no lixo. Deus é Deus, meu amigo, não vamos limitá-lo, né? Então, voltando aí sobre esse texto, né? Vimos aí que eles diferem, o Sinaítico e o Vaticano, entre eles mesmos, 3.000 vezes somente nos evangelhos. Com isso, o texto alexandrino se apresenta como tipo de caráter duvidoso. É a dúvida, né? É aquela dúvida que Satanás colocou lá na cabecinha de Eva, né? Então, lá em Gênesis 3:1, né? Então, é um texto de caráter duvidoso em muitos lugares, por leituras incomuns aos manuscritos de sua própria tradução. O texto crítico se distingue por uma linguagem que no original é difícil, ríspida, em alguns casos até impossível. Vemos que para a moderna crítica textual, não importa se a leitura desses manuscritos é diferente, estranha ou até mesmo abominável, uma vez que uma leitura harmoniosa normalmente se encontraria nos autógrafos originais, porque um escriba copista nunca criaria uma mudança diferente dos outros manuscritos, capaz de influenciar na fluência do texto. Muito é dito do fato dos manuscritos alexandrinos serem muito antigos. Por um lado, isto é confirmado, mas por outro lado, a ênfase da crítica textual não deve ser sobre a antiguidade, a idade do manuscrito, mas sobre quantas cópias foram feitas de determinada leitura, a bizantina ou a alexandrina, do texto do Novo Testamento. Então, o que importa é o número de cópias que foram feitas. Então, temos aí um texto, né, do qual existem aí
milhares de manuscritos, né, foram copiados, porque vejam só, né, as boas novas, aí, gente, olha aqui, as boas novas, olha, que maravilha, vamos copiar. Copiava, passava de mão em mão, gente, está se desgastando, vamos copiar de novo, né? Vamos espalhar a verdade, vamos espalhar a verdade. Aí tem lá um código, né? O sujeito começa a ler, eu falo assim, essa leitura não é muito boa, não. Comparando com aquele lá, com esse aqui, né? Não é muito bom não, sabe? Olha, deixar isso aqui de lado. Vamos copiar isso aqui. Vou copiar isso aqui. Né? Então é isso. Importa quantas vezes, né, foram copiadas. Uma determinada testemunha é copiada. Isto é, importa quantas vezes copiadas uma determinada testemunha textual, né, é distante do original. Quantas vezes copiadas essa testemunha, ela é distante do original. Deu para entender aí? Importa quantas vezes copiadas uma determinada testemunha, né? Quanto essa testemunha textual, ela é distante dos autógrafos, dos originais. É isto que importa. Então, um determinado manuscrito datado do século X poderia ser quinto na geração de cópias desde o original. É o quinto lá, porque foi desgastando, foi copiando. E enquanto um manuscrito no século III, lá do século III, ele poderá ser o 100º na geração de cópias. Ainda que seja instável estabelecer a família, a genealogia de qualquer determinado manuscrito, é importante considerar que a idade é relativa, no sentido que pode existir um manuscrito adulterado, corrupto, do século III, e um manuscrito fiel do século X. Né? Importa a fidelidade, a fluência do texto, isso tudo importa. Então vamos considerar a seguinte hipótese. Então agora eu sou um arqueólogo, tá? Sou um arqueólogo e a hipótese que vamos considerar é a seguinte. Vamos imaginar, né, que a gente... Vamos imaginar que estamos aí no ano 4000. Né? Então eu, como arqueólogo, estou, né, fazendo lá minhas pesquisas. Então, né, vamos imaginar que de repente eu encontro uma cópia da Bíblia datada de 1962, em homenagem ao ano que eu nasci. 1962, mas isso aí é no ano 4000, né? Também no ano 4000. Vamos imaginar que esta Bíblia seja a mais antiga Bíblia encontrada e que esta é diferente em centenas de lugares da Bíblia lida pelos cristãos do ano 4000. Então, estou lá no ano 4000, estou lendo a palavra de Deus. Né? Isso aí é hipótese, né? Pode ser que Jesus volte antes mesmo, né? Ano 4000, pessoal. Né? É uma hipótese. E então, estou lá lendo, né? A gente está lendo a Bíblia. E eu acho nessa... Poxa, impressionante.
encontrei uma Bíblia que, pelos meus cálculos aqui, ela é de 1962. 1960. Está escrito aqui, ó, tem 1962. Né? E ela difere das Bíblias lidas. Né? Então, das Bíblias que existem hoje, que são lidas por nós aqui no ano 4000. Então vamos imaginar aí os críticos científicos, com toda a sua metodologia, que começariam a falar sobre as magníficas virtudes da velha idade desta Bíblia. Vamos falar as magníficas virtudes, né? Aí, puxa, tal, cara, olha só, gente, aí começariam também a folhear a Bíblia e ela teria aí gravuras, né? Gravuras das páginas, aí mostravam aí a qualidade, a perfeição, o trabalho de encadernação, né? Toda bem trabalhadinha na disposição e no papel do volume, da editoração, né? É impressionante, né? Mas as argumentações deles começariam a cair por terra após traduzirem Bíblias nas línguas modernas, baseadas neste velho livro, e descobrirem posteriormente, eles descobririam, em função da minha descoberta como arqueólogo, então eles posteriormente descobririam o quê? Meus amados, que a versão da velha Bíblia de 1962, encontrada no ano 4000, eles descobririam que é a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Então, eles caíram nesse erro, né? É um grave perigo, né? Achar que algo empoeirado lá na Biblioteca do Vaticano teria o valor, né? E o poder de modificar a palavra de Deus, né? Mas eles fizeram isso, né? Justamente isso. Então compare aqui essa palavra com as Bíblias que nós temos, gente, né? Compare, né? Então, os cristãos que creem nas Escrituras sempre aprenderam que o texto tradicional foi preservado pela providência de Deus, providência divina. Deus prometeu na sua palavra que haveria de preservá-la para as gerações futuras. Ele também afirmou que a sua palavra era eterna e seria mantida sem adulteração. Então, em Mateus 5,18, temos que Jesus falou: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum iota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Isaías 59:21, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras, isso falando para o profeta, que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. João 10:35, pois se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Então a Escritura não pode ser anulada. Então esses versículos que eu li aí, eles provam que
o Deus Todo-Poderoso não deixou a sua igreja por séculos e séculos privada de uma cópia original e com a autoridade da palavra de Deus. E mais, que o povo de Deus, através dos séculos, tem copiado sucessiva e fielmente cópias dos autógrafos. Então, o que o texto crítico afirma é que não, que antes de Westcott e Hort não existia a palavra de Deus, porque não haviam eruditos, né, para fazer a colação do texto. Para comparar manuscritos empoeirados, né, e outros jogados fora com, né, as escrituras que estavam em circulação, né, entre o povo de Deus. Portanto, a igreja em toda a terra tem usado e baseado o texto tradicional em todas as suas diversas formas. E Deus foi digno, né, em multiplicar milhares de cópias e conservá-las. Então, com relação aí à figura histórica de Júlio César, né, existem aí poucos manuscritos, se não me engano, não tenho agora a cifra correta, parece que são apenas 5 documentos que provam que ele existiu, enquanto no Novo Testamento existem aí mais de 5.000 cópias. É o texto mais preservado da história antiga. É o Novo Testamento grego. Certo? Então a gente não precisava de outro testamento. Mas precisava sim, porque Satanás, ele queria, né, e sempre quer utilizar a Bíblia, nem que seja uma adulterada, para lançar a dúvida, assim como fez com Jesus. E essa doutrina da conservação das Escrituras, né, vamos tratar aí no próximo vídeo. E é isso mesmo. Continuemos batalhando pela verdade. Continue, professor Afonso. Deus é contigo, meu irmão. Fica a dica.